Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e agora vamos para o capítulo 11 de Apocalipse. Vamos juntos. É um capítulo muito interessante, ele fala de três grandes fatos. Primeiro, o que mais esperamos, que é, obviamente, a abertura, e o toque, obviamente, da sétima trombeta. Segundo lugar, a questão das duas testemunhas, muito fundamental e bastante discutido no meio acadêmico. E o mais interessante e que a gente deixa um pouco para trás, a questão exata da reconstrução ou da construção de um terceiro templo ali em Jerusalém. Vamos juntos? Acompanhe comigo, por gentileza, a nossa linha do tempo para que você não se esqueça de onde estamos. Sim, Deus se revelou e atingiu a humanidade em primeiro lugar por intermédio dos profetas aos nossos queridos patriarcas, daí veio todo o Velho Testamento. No devido momento, enviou Jesus Cristo, e ele nos trouxe a palavra final e definitiva sobre o grande Deus. Após, Cristo gera a igreja e o Apocalipse, em primeiro lugar, é a história futura da igreja. Quando imediatamente a história da igreja terminar, começa a grande tribulação e, por fim, o reino milenar de Deus. Deus dividiu assim a história. Ele é Senhor sobre todas as coisas, e louvado seja o nome do nosso Senhor, exatamente por tudo aquilo que ele faz. Estamos na grande tribulação. Esse período histórico de 7 anos que se inicia quando a igreja é arrebatada e somos recebidos por Cristo nos ares, e que termina quando as bodas do Cordeiro terminarem, e aí imediatamente a segunda vinda de Cristo, descendo com seus santos para a grande batalha do Armagedon, para depois sim, estarmos todos juntos no milênio. Assim, a grande tribulação é esse período de extrema justiça da parte de Deus, aonde juízos são abertos e determinados à humanidade desde a abertura do primeiro selo, não é? E aí você tem 2 períodos de 3 anos e meios perfeitamente divididos, e o capítulo 11 é fundamental porque com o capítulo 11 se abre a sétima, temos a sétima trombeta, a mesma é tocada e ela é que provavelmente dará o início à segunda grande metade da grande tribulação. Vamos ao capítulo 11 então. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1265 dias, vestidas de saco. Olha que interessante. Quando você abre Apocalipse 11, aqui estão os 3 primeiros versículos. Que história é essa de cana com a qual se mediria, e se manda João se levantar e medir o templo de Deus e o altar e os que nele adoram? Pastor, é fácil, há um altar no céu. João estaria medindo o altar e o templo de Deus que está no céu. Só que o versículo 2 diz exatamente assim: e deixa o átrio que está de fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade por 42 meses. Opa.
Esse é um templo que não está nos céus e não está se referindo ao templo dos céus. Esse é um templo que existirá aqui durante a grande tribulação e que, se ele está situado na Cidade Santa, tanto é que, dado as nações pisarão a Cidade Santa por 42 meses. E o mais importante, nesse período histórico, ele, o grande Deus, dará às suas duas testemunhas poder para profetizarem por 1260 dias. Isso significa, irmãos, que Jerusalém existirá durante a grande tribulação, e além de Jerusalém existir durante a grande tribulação, existirá também um templo, que é um templo em Jerusalém e que hoje não existe e que será reconstruído. Tanto é que João teve a incumbência de medi-lo. Ele recebe uma vara, um cânon semelhante a uma vara para medir. E a incumbência de medir é tão somente da parte de dentro. A parte de fora, ele não foi dado a ele o poder de medir, porque a parte de fora seria para acesso às nações. Pastor, então teremos a construção de um terceiro templo? Sim, teremos a construção de um terceiro templo. E este áudio é para te lembrar de algumas realidades muito importantes. Então, portanto, de olho comigo, por gentileza, para que você acompanhe todos os slides que são importantes para este estudo. A pergunta que se faz é: haverá então um novo templo durante a grande tribulação? Ao final deste estudo, sim, nós veremos que haverá. Se você se recorda comigo, aqui está o território de Israel. E Israel, este território pequenininho no mapa mundi, na época de Cristo estava dividido desta forma. Tanto é que Cristo nasceu aqui, na Judeia, em Belém. Cristo foi criado aqui, na Galileia, porque o pai de Cristo teve que subir com medo de Herodes, não é? E o centro está aqui em Jerusalém. Jerusalém existirá, irmãos, até este momento, e Jerusalém é uma cidade eterna, a cidade do grande rei. E aqui é que se situou os dois primeiros grandes templos. Veja comigo. Construídos no Monte Moriá, que você tem uma visão rápida e simples aqui, né? Construído no Monte Moriá, você tem neste monte algo muito significativo, porque foi exatamente onde Abraão quase sacrificou Isaque a pedido de Deus. Este monte ele foi comprado por Davi e ali simplesmente Davi desejava levantar uma casa para o Senhor Deus. Bem, Deus o impediu. E seu filho construiu o primeiro grande templo. Foi um trabalho fantástico. Você se lembra? 7 anos, madeiras vinda do melhor local do mundo, o Grande Líbano, e de forma incomum um trabalho colossal. Só para simplesmente ter acesso às grandes madeiras, Salomão envia 30 mil homens para o Líbano. E simplesmente Salomão convoca 70 mil para carregar e 80 mil como cortadores. Fora os 550 homens responsáveis pelo serviço em Israel, e 3.300 homens como ajudantes. Então, nós que estamos na nossa construção, nós tínhamos, nesta época, só 550 gideãos, né?
Gideões, né? Aqui na igreja quem está construindo é o nosso amado irmão Gideon, tá? Ele é um grande empreiteiro e louvado seja o nome de Deus pela vida do Gideon, né? E nessa época, só de mestre de obras, Salomão precisou de 550 homens, fora 3.300 ajudantes. Foi uma obra colossal, mas que no devido tempo rendeu exatamente um templo maravilhoso como esse que os irmãos estão vendo agora. Tá? Aqui você tem uma imagem de como deveria ser e um croquis comparando nos dá a dimensão exata da grandiosidade que é este templo, né? Aqui você vê o próprio templo, aqui você vê o altar, algo impressionante. Aqui você vê o local santo, aqui você está vendo o local santo dos santos, mas infelizmente esse templo, que era maravilhoso e praticamente extraordinário, foi destruído por Nabucodonosor, exatamente em 586 a.C. E olha que não faltou profeta de Deus, como Ezequiel explicando, ó, deixem de pecar, deixem de pecar. Mas Israel não abandonou os seus pecados. E, infelizmente, o Senhor cumpriu sua palavra de repreensão. Muito bem. A pergunta que se faz é: e como ficaram os judeus? Bem, os judeus passaram a ser dispersos pelo mundo inteiro, porque a cada novo povo que os dominava, os dispersava pelo mundo, e passaram a construir locais como esse aqui. Aqui chamaram sinagoga para poderem se reunir e ali, pelo menos, ler a Torá e adorar a Deus. Muito bem. Até que um homem dirigido por Deus, chamado Ciro, determina que os judeus voltem para a sua terra e recomecem a construção não só dos seus muros de Jerusalém, como também dos seus grandes aparatos para a reconstrução de um segundo templo. E aí, esse segundo templo foi e teve um nome simbólico de Templo de Zorobabel, porque nessa época, Zorobabel, um dos descendentes de Davi, retorna com Esdras e Neemias e o segundo templo é reconstruído. Tá? E quando você até compara os dois templos, você vê que realmente esse segundo templo não tinha a grandiosidade do primeiro, até porque era gente que estava voltando da escravidão e não tinha muito dinheiro para construir o que Salomão construiu, né? Mas foi um templo que durou 380 anos e se nós pararmos e pensarmos, o templo de Salomão é que durou 380 anos. Esse segundo templo, ele demora 473 anos, né? Ele é destruído só depois por Tito. Muito bem. Os exilados voltam em 538 a.C., com vários utensílios que Nabucodonosor tinha levado, começam a construção em 536, tem que parar até 526 e aí depois em 516 retornam e obviamente um templo com dimensões menores, mas um novo templo foi reerguido. Óbvio que a glória do segundo templo, a grandiosidade física, estrutural, não era tanto quanto do primeiro. Tanto é que textos bíblicos dizem que muitos que viram choraram, né? Mas Deus é Deus de reinício e de misericórdia, e aí você tem exatamente o segundo templo. O que nos chama a atenção é que tudo foi reconstruído. Uma nova menorá, a mesa para pães, o altar,
né? O altar de incenso, mas, por incrível que pareça, né, você já não tem aqui, nesse segundo templo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E aí ninguém sabe se a arca foi escondida por Jeremias antes de Nabucodonosor entrar e levar tudo, como dizem alguns historiadores, ou se a arca realmente foi destruída nessa época. O que nós sabemos é que esse segundo templo ele foi construído com regresso de Esdras, Neemias e Zorobabel, né? E nesse segundo templo ele tem a exata localização do primeiro templo, tanto é que foi construído em cima das ruínas do primeiro templo de Salomão. Ciro dá ordem e eles retornam, e se destacam dois grandes homens de Deus para essa revolução espiritual. Não só Esdras e Neemias, mas principalmente Jóshua e Zorobabel. E aí o que eu acho interessante é que neste momento histórico, você tem uma sucessão de povos até que o governo romano vem e toma Jerusalém, né? E aí quando o governo romano toma Jerusalém, ele deixa ali como seu vassalo dominando Jerusalém, Herodes, o famoso Herodes o Grande. E Herodes é político, malandro, esperto, raposa. Não é à toa que Jesus o chamou de raposa. E Herodes, amados irmãos, faz uma reforma suntuosa no templo para deixar aqueles judeus um pouco mais calminhos com a sua administração. Ele, na verdade, fez uma reforma tão fantástica no templo que simplesmente ele praticamente comprou os religiosos da época e ninguém ousava se revoltar contra ele. Muito bem, ele amplia o templo, isso começa em 19 antes dele e termina no ano 64 depois de Cristo com seu filho no governo. Aqui está para você ter uma dimensão do que Herodes fez. O templo, que estava numa pequena partezinha do Monte Moriá, ele agora abarca tudo, ó. Tá vendo aí de preto? Ele abarca todo o Monte Moriá. E para você ver, uma das escadas de acesso, olha o tamanho disso aqui, estou ampliando. Tá vendo o que Herodes fez? Foi algo extraordinário. Aqui no nosso próprio canal tem um vídeo de um estudo de quarta-feira, meu inclusive, falando sobre esse segundo templo e a reforma que Herodes fez. Acho que já tem uns 2 a 3 vídeos e creio que Pastor Eber colocará algum link para que você tenha acesso a estes vídeos. Mas continuemos. Com Herodes, o templo fica isso aqui, essa coisa maravilhosa. Dimensões muito grandes, lindíssimo. O ouro nele era extraordinário. Você tem aqui o pátio dos gentios, o pátio dos judeus, o pátio dos sacerdotes. Lá dentro, aqui ó, os pórticos de Salomão. Isso aqui era ouro puro, irmãos, uma coisa extraordinária. E aqui dentro, o Santo dos Santos, fantástico, mas fantástico, lindíssimo, e o Santo Lugar, né? O Santo Lugar e o Santo dos Santos, e Herodes fez um trabalho descomunal. Só que Jesus Cristo, ao visitar tudo isso aqui em sua época, e ao ver os seus discípulos absolutamente extasiados com esse templo, Jesus vaticinou de forma muito direta. Ele disse que não ficaria pedras sobre pedras. E aí os discípulos saíram, andaram uma média de 10 minutinhos, saíram do Monte Moriá e foram para o Monte ali das Oliveiras, que é bem pertinho. E o que aconteceu? Tendo essa visão de frente, obviamente, aqui está o Monte Moriá, e você sentado de cara vê o Monte Moriá. Hoje
tem o domo da rocha lá. Essa construção aí com esse domo amarelo, essa redoma amarela aí. Na época, não tinha o domo da rocha. Na época tinha o templo de Salomão. Perdão, o templo de Herodes. E aí o que acontece? Jesus olha e diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Não deu outra no ano 70. Os judeus se revoltam contra os romanos por causa de um acréscimo no imposto que eles tinham que pagar. E no ano 66 começou uma sequência de revoltas e guerra. Meu amigo Tito, filho do imperador na época Vespasiano, cerca a cidade em 67 e em 3 anos não ficou pedra sobre pedra. Mas acabaram com tudo, né? Pra você ter uma ideia, aquele grande templo que eu te mostrei, hoje só tem esta parede aqui, que se chama Muro das Lamentações, e as pedras. Porque eles queimaram, eles destruíram, eles colocaram fogo, até para o fogo derreter e eles retirarem o ouro derretido do meio das pedras. Foi terrível, foi terrível. E se cumpriu exatamente como Cristo disse. Tanto é que após a destruição você tem imagens deles levando os principais objetos de ouro do templo para Roma. Para Roma. E como símbolo disso, do cumprimento, você tem em Roma um arco, tá? Uma construção enorme que o povo romano dedicou a Tito em razão do triunfo que Tito teve diante dos judeus com a destruição de Jerusalém. Com a destruição de Jerusalém. E aqui está, inclusive, o escrito, e o local é este aqui, ó. E aqui do lado, inclusive, está, amados irmãos, uma inscrição aqui, ó, mostrando direitinho, exatamente, mostrando direitinho tudo o que foi roubado e pilhado, né? E eles têm esse arco até hoje num local chamado Foro Romano. Foro Romano. Amados irmãos, é descomunal isso aqui. Isso aqui é descomunal e o segundo templo foi arrebentado. Do ano 70 até hoje, você tem exatamente, meu amado irmão, exatamente nenhum outro templo construído. Mas quando você olha para Apocalipse 11, onde estamos, diz assim, me foi dada uma cana semelhante a uma vara e chegou um anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio de fora do templo, e não meças, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então aqui está dizendo que um novo templo seria construído neste período da grande tribulação, e que inclusive as nações teriam acesso pelo menos à parte de fora do templo. Pelo menos a parte fora do templo. E nesta época, Deus levantaria 2 grandes testemunhas e eles profetizariam em Jerusalém e diante deste grande templo. E isso vem, obviamente, ratificar as profecias de Daniel, porque Daniel diz que quando o Assolador vier, ou seja, o anticristo, ele entrará neste templo que existirá e lá ele vai requerer ser adorado, porque ele vai querer colocar lá dentro a própria imagem dele, a própria imagem dele. Então, respondendo à pergunta, sim, amados irmãos, hoje não há
mas haverá um novo templo em Jerusalém durante a grande tribulação. E este será um momento fundamental, essencial, para que as 7 taças da ira de Deus sejam derramadas. Porque esse templo tem que existir, esse templo será reconstruído, as 2 testemunhas trabalharão, falarão, serão um tormento muito grande. E quando este templo existir e as 2 testemunhas falarem, veremos amanhã que elas serão mortas, elas ressuscitarão e aí sim, aí virá cada uma das terríveis 7 taças da ira que são convocadas pelo 7º anjo a tocar a sua trombeta. Então, o 7º anjo tocará a trombeta e virão 7 novos anjos derramando as taças da ira. Mas para isso tem que existir antes este templo. Sim, e deste templo nós teremos uma série de acontecimentos apocalípticos relevantíssimos. Sim, haverá um novo templo durante a grande tribulação. Meu amado irmão, a paz do Senhor. Até amanhã com a continuação do capítulo 11. Deus vos abençoe.